fazer uso do projetor, porque nós vamos passear pelo livro todo. Então eu convido os irmãos que estejam sempre com a Bíblia aberta, me acompanhando. O livro do Apocalipse ele pode ser dividido em 7 partes bem claras, contando como eu disse a vocês, essa história que vai desde o começo da igreja, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. O livro começa com uma espécie de apresentação. O apóstolo João, vocês sabem, ele está preso, ele é o último apóstolo vivo, e ele foi preso e ele está agora em uma prisão chamada Pátios. Era uma prisão ilha. E quando ele estava lá nessa prisão, é justamente nesse momento que o Senhor então reserva para revelar ao apóstolo João aquilo que ele deveria passar para a igreja, ou seja, aquilo que a igreja deveria esperar do futuro, não somente o futuro daquelas pessoas, mas o nosso futuro. Então o livro do Apocalipse é um livro que conta e fala de coisas do passado, do presente e do futuro. Então aqui começa assim o livro, diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, aqui ele vai fazer uso dessa expressão bem-aventurado, que é uma expressão que nós conhecemos bem, a palavra macários, felizes. Então, só o fato de você ouvir essa profecia, você conhecer o livro do Apocalipse, já é um privilégio. É comum você encontrar cristãos hoje que nunca participaram de um estudo do livro do Apocalipse, nunca leram o livro do Apocalipse. Alguns têm até medo e alguns vão passar a vida inteira na igreja sem ter nenhum contato mais próximo com o livro do Apocalipse, nunca vão estudar esse livro. E aqui começa dizendo que é bem-aventurado o cristão que faz isso, que tem acesso a essas revelações, porque é o que o pastor Heber falou, para que nós possamos estar preparados. Então, está passando por determinada dificuldade. Ah, meu Deus, por que eu estou passando por isso? A Bíblia já disse que você passaria por isso. Então, como você está surpreso com uma coisa dessa, se você sabe que essas coisas de fato elas devem acontecer? Então é isso que começa o livro dizendo, as coisas que em breve devem acontecer. Então elas devem acontecer, elas vão acontecer. E aqui a gente vai ver que ele começa mostrando essa visão de Jesus Cristo glorificado. Versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro de tribulação, no reino e na perseverança. Perceba, João, apóstolo, ele é nosso companheiro em quê? Na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Pátios por causa da palavra. Você não vê aqui nenhuma queixa de João. Você não vê João se fazendo de coitadinho. Eu sou um coitadinho, eu sou um idoso de 90 anos de idade, me prenderam aqui nessa ilha, como tem custado caro o evangelho para mim. Eu fico assim, extremamente indignado quando eu vejo pessoas dizendo assim: o evangelho tem cobrado um preço muito alto de mim. Preço alto? Você pagou o quê, meu filho? Tudo que você tem é pela graça de Deus. Se você passa por alguma coisa, é pela graça. Se você ora, é graça. Se você lê a Bíblia, é graça. Você tem comunhão na igreja, é graça. Você oferta, é graça. Tudo é graça, irmãos. Então, não existem coitadinhos na igreja. Muito pelo contrário, nós passamos muito pouco do que efetivamente deveríamos passar. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, de graça, de amor e de extremo cuidado e zelo com aqueles que são seus. Então você não vê nenhuma queixa de João. Ele estava preso, um senhor de idade, mas ele diz: foi exatamente nesse momento que eu tive a visão mais sublime da minha vida. João, ele tinha visto Jesus como homem. João tinha visto Jesus ressuscitado.
ressuscitado, mas João jamais tinha visto Jesus glorificado. E essa visão é uma visão impressionante. Então ele diz aqui no versículo 10: achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de um homem, com vestes talares. Vestes talares eram vestes de gala, né? Aquelas vestes bonitas, né? Reais, exatamente. Então ele diz aqui, cingido, ele estava com um cinto, à altura do peito, com uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Então você percebe que aqui não é Jesus ressurreto, aqui já é Jesus glorificado, depois de ter subido ao céu e ter se entronizado na glória. Na sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Isso fala de algo brilhoso, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas, fala de uma voz como de autoridade, uma voz que emana poder. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes, irmãos, é uma espada que corta em ambos os lados. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa é a visão que João tem de Cristo glorificado. Agora você vê, João durante anos pregou o Evangelho solto. Claro que a perseguição sempre existiu, mas não nesse nível. E agora que ele está preso, passando justamente pela etapa mais difícil da sua vida, ele tem a visão mais gloriosa da sua vida. Assim também é um cristão. Nós costumamos a ter uma visão mais gloriosa de Cristo nas noites mais escuras da nossa alma, exatamente. Que maravilha, né, que nós temos um Deus dessa forma. Versículo 17: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Perceba que Jesus aparece mostrando isso, a autoridade. Essa foi a última fala de Jesus lá no Evangelho de Mateus: eis que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, eu estarei com vocês, por isso cumpro a missão de vocês. Mais uma vez ele agora aparece a João e diz: eu tenho toda a autoridade, tenho autoridade sobre a morte e tenho autoridade sobre o inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, ou seja, Jesus já vem explicando a visão que João tinha tido. Então ele diz: olha, essas estrelas que você viu na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aqui ele vai mostrar que mesmo diante daquele cenário tão complicado, que era o cenário que João estava vivendo no final do primeiro século, com Domiciano, que foi um imperador romano, que depois de Nero foi o que mais perseguiu a igreja de Cristo. A igreja estava sofrendo intensa perseguição, martírio, e mesmo naquele ambiente muitos estavam apostatando, mas o Senhor está dizendo aqui: eu estou no controle, eu estou no controle da igreja. Ele diz: eu estou passeando pela minha igreja, eu estou andando com ela, e eu estou no controle também dos pastores, eu estou no controle daqueles que estão pastoreando a minha igreja. Então o livro do Apocalipse começa com esse primeiro ciclo, daqui no capítulo 2 e 3, que é um ciclo que fala de quê? Das 7 igrejas. Nós já falamos como o número 7 no livro do Apocalipse é extremamente significativo. O número 7 no Apocalipse significa algo completo, né? Algo definitivo, algo pleno. E aqui essas 7 igrejas não significa só que só tinham 7 igrejas na Ásia, não. Essas 7 igrejas simbolizam que todas as igrejas do mundo em todas as épocas. Então todas as igrejas estão de alguma forma estereotipadas aqui, tipificadas aqui.
Todas as igrejas, independentemente da época, independentemente do local, eles vivem uma realidade semelhante à realidade dessas 7 igrejas. Então, aqui nessas 7 igrejas, nós vamos ver os problemas que sempre assolam a igreja de Cristo: a perseguição, o esfriamento espiritual e as heresias. Então, são problemas que sempre atacam a igreja de Cristo. Logo na primeira igreja, nós vemos que a igreja de Éfeso era uma igreja que estava obedecendo no sentido da palavra, era uma igreja fiel à palavra, à doutrina, mas era uma igreja que havia se esfriado. Olha o problema: por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de quase todos se esfriaria. Então, muitas pessoas iniciam muitas vezes a fé cristã com um amor verdadeiro, mas no decorrer da caminhada, em virtude das decepções, das frustrações, das traições, isso vai endurecendo o coração do cristão desavisado, e quando ele percebe, ele já está fazendo a obra de Cristo sem amor. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que sem amor nada presta, nada tem utilidade para Deus. Então a igreja de Éfeso é disciplinada, ela é exortada no sentido de que ela precisava se lembrar de onde foi que ela caiu, onde foi que ela perdeu o primeiro amor dela, e ela precisava então voltar a esse primeiro amor. A segunda carta é escrita para uma igreja extremamente pobre, uma igreja muito pobre, uma igreja, a igreja da cidade de Esmirna, uma igreja que passava não somente por um problema de escassez, tinha falta de muitas coisas. Essa palavra pobreza aqui é uma palavra, que a palavra pobre no grego, existem 2 palavras pobre, que podem ser traduzidas para o português como pobre. Existe a pobreza no sentido de que você não tem o que você quer. Então, por exemplo, uma pessoa que mora de aluguel, então ela pode muitas vezes se considerar pobre, porque ela diz: eu não tenho uma casa própria, eu pago o aluguel, eu tenho aqui o meu salário, se eu não pagar o aluguel eu vou para a rua. Então ela não tem de repente algo que ela gostaria de ter, ela não tem um tênis, uma roupa que ela gostaria de ter, ela tem uma vida limitada. Então essa palavra também, existe uma palavra do grego que chama isso de pobreza. Mas existe a pobreza no sentido mais acentuado, que significa aquele que não tem nem o essencial, é aquele que não tem o que comer, não tem aonde dormir. Então é esse estado de miserabilidade. Então é essa palavra que é descrita aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, em relação à igreja de Esmirna. Era uma igreja que estava passando por um período de escassez muito grande, e eles estavam justamente por isso sendo humilhados por aqueles que se diziam povo de Deus, aqui os judeus, e não eram povo de Deus, porque o povo de Deus somos nós, a igreja de Cristo. Então Cristo vem até aquela igreja e estimula aquela igreja para justamente ela não retroceder diante das perseguições que ela estava sofrendo. E ele já adverte, olha que coisa, ele vê aquela igreja fiel, e em vez dele dizer: olha, eu estou vendo sua fidelidade e vai passar e tudo vai melhorar, ele diz: não, não vai piorar. Vocês estão passando por esse período de escassez, mas vocês vão chegar a um período em que o diabo vai lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Vocês terão uma tribulação de 10 dias. 10 dias aqui, mais uma vez, fala de um período de tempo, curto, mas um período de tempo em que essa igreja seria perseguida. E diz aqui: seja fiel até a morte. Justamente, na perseguição, seja fiel até a morte. Não retroceda. Você está passando por escassez, não negue o nome de Cristo. Você está sendo ameaçado de alguma forma, não negue o nome de Cristo. Como está escrito, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, se sua esposa, se o seu marido quer te largar porque você é cristão, deixe que ele te largue. Você não pode amar mais o seu marido ou a sua esposa do que a Cristo. Olha que coisa, Mas é a verdade. Então essa igreja, ela ouve do Senhor essa palavra de estímulo e essa palavra de aviso: olhe, o sofrimento de vocês está grande, eu estou vendo isso, mas vai piorar um pouquinho. Continuem fiéis. E ele conclui dizendo: porque o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E ele vai mostrar essa realidade.
que eles não deveriam temer aquela primeira morte, porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. No livro do Apocalipse, mais adiante, nós já estudamos aqui, inclusive, no capítulo 14, vai dizer: bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque descansaram das suas tribulações. Então a morte para o cristão não é algo ruim, mas é algo bom, porque o cristão vai parar de lutar. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos o quê? Lutando contra o pecado, lutando contra o sistema do mundo anti-Deus, lutando contra as forças espirituais do mal que nos oprimem. Mas quando nós deixarmos esse mundo, acabou. Não há choro, nem dor, nem morte, porque as primeiras coisas se passaram. Então, aqui ele vai estimular essas pessoas a essa perseverança final, que eles não desistissem, que eles não retrocedessem, independentemente das ameaças que eles sofressem, não retrocedessem. A terceira igreja, irmãos, é a igreja que estava numa cidade chamada Pérgamo. Era uma igreja que a Bíblia diz aqui que está no trono de Satanás. Era uma igreja que lá nessa igreja havia o trono de Satanás. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que era uma igreja que estava em um lugar extremamente mundano, onde as vaidades eram afloradas, onde a idolatria era imensa, né? E segundo alguns estudiosos, Pérgamo foi a primeira cidade a ter o culto ao imperador, né? Nessa cidade, por isso que essa ideia, né, de um trono de Satanás. Mas essa igreja de Pérgamo, ela estava com um problema, ela estava vivendo no passado. Ela tinha sido fiel, e a Bíblia diz aqui, olha, de fato, você foi perseguido nos dias de Antipas, a minha testemunha, que foi fiel até a morte. Segundo os estudiosos, os pais da igreja, nos falam que Antipas teria sido morto dentro de um bezerro de ouro, de um bezerro de bronze, né? Tinha uma estátua de um bezerro de bronze, oca. Então, as pessoas que eram cristãs, eles colocavam dentro dessa estátua de bezerro e literalmente assava a pessoa lá, né? A pessoa morria queimada. Então no versículo 14 ele vai dizer: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então aqui o perigo da heresia, o perigo das falsas doutrinas, o perigo dos falsos ensinos, né? Uma igreja genuína, ela deve ter sempre cuidado de não se deixar ser infectada pelas heresias. Existem muitas pessoas que falam coisas antibíblicas. Existem muitas pessoas que usam de palavras persuasivas, que trazem revelações que não têm nenhum parâmetro bíblico. Nenhum parâmetro bíblico. Isso vem do coração enganoso delas. E ele diz aqui, cuidado com essas pessoas. Aqui ele chama essas pessoas de aqueles que têm a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos para comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o que uma pessoa faz? O que uma igreja que de repente foi enganada deve fazer? Ela deve se arrepender com todo pecado. Então, se você de alguma forma esteve na prática de alguma doutrina herética, ou se por acaso você ainda está, ainda há tempo para você se arrepender. Não se esqueça que aquilo que você crê define quem você é. Nós agimos de acordo com aquilo que cremos. Então, se eu digo para vocês, irmão Edson, cuidado, tem uma bomba aí do seu lado, né? Se você acredita que tem uma bomba aqui mesmo e que ela vai explodir daqui a 5 minutos, o que você vai fazer? Você vai sair correndo, meu filho. Eu vou pular logo da janela aqui, né? Vai que estoura antes desses 5 minutos, esse negócio explode aqui. Então, quando você acredita, se eu dissesse para você, irmão, tá vendo aquele ponto de ônibus ali? Pode ir ali, tem um camarada que você dá o nome, ele te dá 5 mil reais na hora. Se isso fosse verdade e vocês acreditassem, não tinha mais ninguém aqui, né? Só os de fé, aleluia. Chega o irmão, se levantou, não, meu filho, é brincadeira, viu? Não está dando não, viu? O irmão disse, não, vai eu vou ver, vai que o pastor é profeta e está lá, né? Não, é brincadeira. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando as heresias são apresentadas, muitas vezes a gente fica cheio de,
de medo de magoar a pessoa. A pessoa chega para a gente e diz assim: olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. Deus me levou lá no inferno e me mostrou que lá no inferno tem 4 lugares assim separados. Você acredita? Eu digo em nada. Não acredito que você foi lá. Por que você não acredita? Porque não está na Bíblia. Ninguém foi para o inferno e voltou. Eu posso te dizer, quando você for para o inferno, você não volta não. Né? Foi para o inferno, meu filho, então agora é de vez, exatamente. É o ritmo de lá de Lucas 18. Então quando as pessoas vêm até nós e trazem heresias, nós não podemos pestanejar. Não, irmão, eu não acredito nisso não. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito na Bíblia. Eu conheço a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, já estudei. Claro que preciso estudar muito mais, mas tenho conhecimento do que está escrito aqui. E isso que você está falando não está escrito aqui. Se não está escrito aqui, eu não acredito. É como, por exemplo, as pessoas dizem: pessoal, fulano, vamos ali, que naquela igreja ali tem um apóstolo, e ele tem palavras poderosas. Eu não vou não. Porque se tem apóstolo, meu filho, já é herético. Não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Os apóstolos, eles tinham que ter visto Jesus. Então, se tem algum apóstolo hoje, ele tem que ter 2.000 anos de idade, no mínimo. Então, não existe apóstolos hoje. É como uma pessoa chega e diz: olha, vamos ali para a igreja da pastora fulana. Eu não vou. Por quê? Porque não existe pastora. Tem na Bíblia pastora? Tem Débora. Débora não era pastora, Débora era juíza. Né? Então não tem pastora na Bíblia. A única pastora que tem é pastora de ovelha mesmo. Raquel lá, o pessoal lá é pastora, né? De ovelha. Mas no sentido de cuidar do rebanho de Cristo, não tem. Isso é algo exclusivo. Isso é um ministério masculino. Então, quando nós estamos diante dessa realidade, nós precisamos defender a nossa fé. Aqui a igreja de Pérgamo estava sendo atacada por heresias, e eles precisavam defender a fé deles. Então ele diz: arrepende-te, arrepende-se, não venham a ti sem demora, e eu que pelejarei contra vocês. Muitas vezes a gente aceita determinadas heresias porque a gente tem medo de ser perseguido. Mas o grande temor que a gente tem que ter é de ser perseguido por Deus. Porque se a gente for perseguido por Deus, quem é que vai proteger a gente? Ninguém. Então, ele diz: se você não se arrepender, eu que vou pelejar contra ti. Depois ele escreve uma carta a outra igreja, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era a igreja do amor superficial. Era aquela igreja de que tudo pode, né? Tudo pode. Então, não se falava de pecado. É o que a gente vê muito hoje em dia, né? Ah, você é homossexual, não tem problema, Jesus te ama desse jeito. Você é adúltero, não tem problema, pode vir, Jesus ama você desse jeito. Você está fazendo um monte de coisa errada, não tem problema, Jesus vai te abençoar do mesmo jeito. Então, esse é o retrato da igreja de Tiatira. E quem estava por trás disso era quem? Uma falsa profetisa chamada Jezabel. Estimulava as pessoas dizendo: não, vai ser de Deus. Esse negócio de dizer que cristão tem que ser assim, assado, não. Você pode fazer essas coisas de ímpio e ser cristão, não tem problema nenhum. Você pode dançar o seu arrocha gospel, o seu funk gospel. Você pode fazer o que você quiser, desde que seja gospel. Então lá na igreja de Tiatira existia esse estímulo ao pecado. E olha que palavra dura. Ele diz aqui, olha, versículo 20 do capítulo 2: tenho porém contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, ou seja, ela não podia ensinar, mas ela ensinava. O ensino é um ministério exclusivo do homem, no sentido do ensino para a igreja toda. As mulheres ensinam a mulheres, as mulheres ensinam a crianças, mas não a igreja no sentido geral. Mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o que a heresia nos faz? Ela nos estimula ao pecado. Da mesma forma que a sã doutrina nos estimula à santidade, a heresia inevitavelmente vai nos levar ao pecado. Então, a heresia nos leva ao pecado, assim como a palavra de Deus nos leva à prática da santidade. Por isso que Jesus, quando ora no Evangelho de João, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Então a verdadeira palavra de Deus, ela tem o poder de nos santificar, enquanto que as heresias nos estimulam a vidas pecaminosas. E ela diz para essa igreja: olha, você tem que se arrepender.
Versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Normalmente essas pessoas não se arrependem, irmãos. Por quê? Porque o pecado é algo, no primeiro momento, agradável. Sabe? Você gosta de comer chocolate? Tem alguém que não gosta de comer chocolate aqui? Tem alguém que gosta de comer picanha, maminha, aquela feijoada que só de olhar, meu filho, a mão já fica cheia de gordura, né? Você gosta dessas coisas? Pois é, seu coração não gosta não. Entope as nossas veias. Muito açúcar causa diabetes e tantas outras enfermidades. Mas a gente gosta do que não presta. Isso é só uma prova, né, de que nós somos inclinados ao que não presta. Assim é as falsas igrejas. Porque é muito mais fácil crescer uma igreja na heresia do que na sã doutrina. Porque o povo gosta da heresia. A heresia é algo atrativo, é algo gostoso de se ouvir. Uma pessoa olha para você e diz: meu irmão de preto, eu vejo que sua vida hoje vai ser transformada. Você vai sair daqui hoje com 5 empregos. Vejo que no seu futuro, vejo 17 carros, né? É daqueles, como é o nome que chama? Aqueles carrinhos pequenininhos, Hot Wheels. Aí vejo assim, quem que não gosta, né, de ver essas coisas? Mas, na verdade, quando você está pregando a palavra de Deus, você diz: meu irmão, estou vendo um negócio, eu sou um pecador miserável. E estou vendo o seu futuro, viu, Jefferson? Muita tribulação na sua frente. Você vai ser perseguido de tudo quanto é jeito, de toda forma. Ah, pastor, aí não. Isola. Olha, o crente até bate na madeira. Olha, que crente é esse? Porque ele não quer ouvir a verdade. Aqui João está avisando a igreja a respeito do sofrimento que ela vai passar, mas ninguém quer ouvir. As pessoas querem ouvir coisas agradáveis, ainda que seja mentira, né? É por isso que tem gente que quando vai comprar espelho, compra aqueles espelhos que emagrecem. Por quê? Porque ela já pensou que vai dar no espelho, tá vendo como eu estou magro? Né? Então, ninguém quer saber de verdade, meu filho. É por isso que inventaram um programa chamado Photoshop, né? Todo mundo fica bonito nesse programa, meu filho. Pode ter o defeito que for, ninguém vai lá no Photoshop, rapaz, aquela pessoa. Às vezes você vê a pessoa numa revista, quando você encontra pessoalmente, você diz: gente, quem é essa pessoa aqui, né? Photoshop. E a gente vive nesse mundo, né? E aqui não é diferente. Aqui, essa igreja era uma igreja que vivia de aparências. E o Senhor fala para essa igreja: você precisa se arrepender. Se você não se arrepender, Ele diz aqui no versículo 23: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sou da mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Olha que coisa, né? Então, é importante a igreja estar avisada que a igreja sempre vai ser atacada por perseguição, por sedução, no sentido de nos levar a práticas pecaminosas, e sempre seremos atacadas por palavras enganosas, irmãos. Temos que tomar cuidado. O capítulo 3, agora, são mais 3 mensagens a 3 outras igrejas. Existe uma igreja aqui que é uma igreja cemitério, a igreja de Sardes. Olha que coisa. Capítulo 3, versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Deus tem quantos Espíritos? 1. Mas por que 7 Espíritos aqui? Porque está falando do Espírito Santo na sua plenitude, né? O Espírito Santo na sua ação completa. O Espírito Santo, ele está em Cristo de maneira completa, assim como ele está em Deus Pai de maneira completa, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, o Espírito Santo, o Pai e o Filho também são um. Então ele está falando aqui que aquele que dá a vida, porque o Espírito é o que dá a vida, é esse que está falando a mensagem com vocês aqui. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas estás... Olha que coisa. Esse é o perigo do auto-engano, que nós estamos falando no domingo. É o perigo da religião hipócrita. É aquela pessoa que é um cristão na aparência, que do lado de fora a pessoa parece mais crente que a gente. Você tem nome de que vive, né? Então ele tem aparência de cristão, ele muitas vezes fala, né, de maneira como cristão, se veste como cristão, mas internamente ele está morto em delitos e pecados porque ele não se arrependeu. Ele não tem uma fé genuína em Cristo Jesus. A sua vida não foi transformada de dentro para fora. Ele simplesmente
simplesmente mudou o rótulo da embalagem. É como, por exemplo, se eu pego uma embalagem de veneno, né, e coloco um rótulo de Coca-Cola, quer dizer que você pode beber aquilo agora? Se você beber, você vai morrer. Ah não, mas é um rótulo de Coca-Cola. Meu filho, mas é veneno. Então é a mesma coisa. Se você não nascer de novo, não adianta você trocar a sua roupa. Não adianta você pegar uma Bíblia. Não adianta você cortar o cabelo num corte diferente. Esse dia me disseram que o meu corte de cabelo não é de pastor. Eu não sabia que tinha corte de cabelo de pastor. Como é corte de cabelo de pastor? Tem algum? Né? É o tiquinho, raspa toda a cabeça, nas ireadas? Então não sei como é. Então às vezes a pessoa diz, às vezes pode olhar, por exemplo, às vezes, mas você não tem cara de crente. E crente tem que ter cara? Como é cara de crente? Não, crente tem comportamento de crente. Né? Pastor tem que ter cabelo branco laranja. Então eu tenho que deixar minha barba crescer? Hã? Outra gente tem que raspar uma gilete, igual de fã, né? Não é? Isso mesmo. Tem uma vida transformada, não é isso, meu filho? Então aqui ele vai mostrar que essa igreja tinha nome de quem vive, mas estava morta. Então é o perigo de pessoas que estão na igreja, mas não se preocupam de ter um relacionamento sincero com Cristo. Elas mudam somente do ponto de vista externo. Então, por exemplo, uma pessoa que vem para a igreja e eu parei de beber, eu parei de roubar, eu parei de repente de mentir, estou até trabalhando, aluguei uma casa aqui, mas e aí, como é? Você mente? Você deseja o mal às pessoas? Desejo. Você ama o inimigo? Quem que ama o inimigo, rapaz? Se o inimigo vier de lá para cá, já sabe que vai receber. Então você não é cristão. Cristão não pode. Né? Não, mas eu carrego uma Bíblia, mas eu saludo as pessoas com a paz do Senhor, mas eu tenho um cabelo de cristão, né? Cabelo de pastor, né? Tem que ser cabelo grandão, barba grandona. Então, ele está dizendo, não é isso, você tem que ter uma vida transformada, você tem que andar nas pegadas de Jesus. O apóstolo João diz, aquele que diz estar em Cristo, deve andar como ele andou. Então ele avisa aqui no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Quem são essas pessoas que estão sendo exortadas aqui em Sardes? São as pessoas que Jesus fala em Mateus capítulo 7. São ouvintes, mas não são praticantes da palavra. Nós falamos sobre isso também em Tiago. Tiago diz que a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não seja apenas ouvinte da palavra, mas que nós sejamos praticantes. A igreja aqui, ela tinha sã doutrina, no sentido que de ouvir, mas as pessoas não se adequavam à palavra de Deus. Elas simplesmente ouviam, mas voltavam para as suas vidas e se esqueciam de tudo aquilo que elas tinham sido ensinadas. Por isso ele diz aqui, olha, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então, é isso que a gente precisa se alertar. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Se não estivermos praticando a palavra de Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. Esse é um dos grandes instrumentos de Satanás, que é justamente querer que você pense que você é crente, quando na verdade você nunca foi regenerado. Satanás é o pai do engano, e ele quer que nós também nos enganemos em relação à nossa vida espiritual. Então muitas vezes ele vai produzir essa falsa santidade para que nós tenhamos a impressão de que a gente está vivo, mas a gente está morto. Por isso que você precisa ser sincero em relação ao exame da sua vida, pautar a sua vida na Bíblia. Então o que é um cristão? É aquele que a Bíblia diz que é cristão. Como é que o cristão vive? Da maneira como a Bíblia diz que o cristão deve viver. E qualquer coisa fora disso é um engano perigoso. As pessoas que estão andando fora da palavra, elas estão em trevas. Se a palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, sem a palavra não tem lâmpada, não tem luz, portanto estamos em trevas. Então não adianta só ouvir, deve se praticar. E ele diz aqui a consequência: porque se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. São as pessoas que naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz muitos milagres, profetizei. O Senhor vai dizer o quê? Não os conheço. Vi como ladrões, vi de uma forma
inesperada. Por isso nós precisamos estar, irmãos, sempre contados como os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai, o Espírito e verdade. A sexta carta é direcionada a uma igreja, a igreja de Filadélfia, que é uma igreja muito próxima da realidade da igreja de Esmirna. Ambas estão sofrendo ataques e perseguições. E aqui o Senhor começa dizendo: olhe, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Né? Muitas pessoas dizem que essa igreja vai fechar. Hoje me disseram, né, que essa igreja vai fechar. Então, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então ele está falando isso para a igreja de Filadélfia. A igreja estava sendo perseguida lá em Filadélfia. Ela estava sendo tão perseguida que ela estava com pouca força. É como se ela estivesse andando com a gasolina na reserva. Ela já estava com pouca força. Olha o que diz: você tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Então, irmãos, não importa se hoje você está aqui com pouca força. O importante é nós continuarmos crendo, pois aqueles que esperam no Senhor, Ele renovará as suas forças. Então, nós estamos com pouca força, talvez hoje, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Nós vamos perseverar esperando nele com paciência. No momento certo Ele vai renovar o nosso vigor e Ele vai renovar a nossa motivação para que nós venhamos a continuar na caminhada que Ele mesmo tem proposto para nós. E olha o que Ele diz: eis que farei com que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga de Satanás? É a falsa igreja. A falsa igreja, ela sempre vai ser um mecanismo opressor em relação à verdadeira igreja. Sabe, irmãos, quem mais odeia a verdadeira igreja não são os ímpios, são os falsos crentes. Porque a verdadeira igreja mostra que a falsa igreja é uma falsa igreja. Os verdadeiros crentes, através da sua vida, eles mostram que aqueles falsos crentes são falsos. Por isso que eles têm tanta raiva, porque através da nossa vida, a vida deles é descoberta, as suas vergonhas são expostas. É por isso que eles têm tanta raiva. E aqui ele mostra isso. Por isso que o Senhor chama a falsa igreja de quê? De falsa igreja? Não, de sinagoga de Satanás. Eles têm raiva, eles têm fúria, né? Porque eles sabem que nós estamos nos esforçando para fazer aquilo que eles não querem fazer. É como os fariseus, eles nem entravam no céu e nem deixavam entrar aqueles que estavam querendo entrar. Eles não carregavam nada, mas eles queriam colocar fardos pesados nas costas das pessoas. Então nós temos que tomar bastante cuidado com esses ataques dos falsos mestres, para que não sejamos enganados. E olha o que ele diz aqui, versículo 10: porque vocês guardaram a minha palavra, da minha perseverança, também os guardarei da hora da provação. Olha, ele não está dizendo que vai livrar da provação, ele está dizendo que vai estar conosco na provação. É isso que significa a frase, que há de vir no mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. E a provação, ela vem justamente para experimentar, para separar o joio do trigo, para separar as ovelhas de bodes. Eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A última igreja é a igreja mais assustadora. Embora a igreja de Sardes seja uma igreja que estava aparentemente viva, mas estava morta, mas a imagem mais assustadora é reservada para a igreja de Laodiceia. É a igreja que está sem Cristo e nem percebe. Cristo está do lado de fora da igreja. Nessa mensagem aqui, no capítulo 3, tem um dos versículos mais violentados de toda a Bíblia, né? Um dos versículos mais usados de maneira errada de toda a Bíblia. É o que está escrito aqui, ó, no versículo 20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Então as pessoas dizem assim: está vendo, varão? Você vai evangelizar, aí uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que não é cristã, que não é batizada, que nunca participou da igreja, e você diz assim: ó, Jesus está batendo no seu coração hoje, tem uma oportunidade para Jesus entrar. Então isso não é o que a Bíblia está dizendo. Essa mensagem não é para os não cristãos, essa mensagem é para quem?
para quem era cristão, para quem se dizia cristão, mas não estava de fato sendo cristão. Um pregador chamado Tozer, ele disse isso há alguns anos atrás. Ele disse: olha, se hoje o Espírito Santo saísse das igrejas, as pessoas iriam amanhã continuar fazendo as mesmas coisas e nem notariam a sua falta. Ele está dizendo exatamente isso aqui da igreja de Laodiceia. Essa era uma igreja que estava sem Cristo, mas que se achava o máximo. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja próspera, era uma igreja que todo mundo queria ir. Olha o que ela pensava de si mesma. Olha o que diz aqui no versículo 17. Isso era o que a igreja de Laodiceia via em si mesmo. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes. Olha o que diz. Ele dizia que era rico, que era abastado no sentido daquele que tem para dar e vender. E ele diz mais aqui: não preciso de nada, eu tenho tudo. Essa imagem da soberba, uma igreja soberba, é uma imagem contraditória, porque a igreja de Cristo sempre é humilde, como Cristo é humilde. Então, a igreja de Laodiceia diz assim, ela recebe um diagnóstico preciso de Cristo. Você não sabe da verdade, a verdade é que você é infeliz. Ou seja, o que é uma pessoa infeliz? É uma pessoa que não conhece a felicidade, não conhece a verdadeira alegria que só é dada pelo Espírito Santo. Você é miserável, você diz que tem tudo, ele está dizendo que você não tem nada. Miserável aqui é no sentido de quem não tem nada. Pobre, você diz que você é rico, que você é uma pessoa que é um vencedor. Não, você não é um vencedor, você é pobre. E ele diz, você é cego, no sentido de que você não está enxergando a verdade. Você está olhando para um espelho mentiroso. Essa autoimagem que você tem acerca de si mesmo é uma imagem falsa, porque você é cego. E no sentido aqui final ele diz, você é nu, ou seja, você não foi justificado. As suas vergonhas ainda estão expostas. A nudez aqui fala de quê? De falta de justificação. Eles não estão justificados diante de Deus. É como aquele fariseu em Lucas 18 que sobe ao templo para orar. E ele orava de si para si mesmo. E a Bíblia vai dizer que este fariseu desceu, você está justificado diante de Deus. Então essa era a imagem da igreja de Laodiceia. Mas o Senhor diz, olha, eu estou disposto a perdoar vocês, desde que vocês se arrependam. Então ele diz, aconselho-te de mim como tesouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina há quantos anos? Então ele está mostrando justamente essa ideia. Se sua vida está tranquila demais, tem alguma coisa errada. Porque quem ele ama, ele repreende e disciplina. Se você está andando e tudo que você faz dá certo, então isso não significa que Deus te ama. Isso significa que Deus te rejeitou. A ideia dos cristãos hoje é o contrário, né? As igrejas de hoje se parecem muito com a igreja de Laodiceia. Se está tudo dando certo, é porque Deus botou a mão, abençoou. A ideia aqui é diferente. Eu repreendo, eu exorto quem eu amo. Então, aqueles que estão passando pelas dificuldades são de fato aqueles que Deus ama. Ser pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Olha, perceba, esse é o bater na porta. Como é que Cristo bate na porta? Através da pregação do Evangelho e não através de um convite. Você nunca vai ver na Bíblia Cristo apelando para o pecador aceitar ele. Você já viu um rei dizendo, por favor, me aceite? Não. A mensagem aqui é, você tem que se arrepender. Essa é a única mensagem. Então, como é que se bate na porta através da pregação do Evangelho, que chama o povo ao arrependimento? Eu bato a porta, se vocês ouvirem a minha voz. Se vocês ouvirem a minha voz, é porque de fato vocês foram regenerados. E aqueles que são regenerados virão a mim. Então vocês virão, e eu cearei com vocês, e vocês comigo. Essa questão da ceia é o símbolo da comunhão. Na antiguidade, quando as pessoas queriam assinar um contrato, hoje em dia a gente assina um contrato. Então, quando eu queria assinar um contrato com você, o que é que eu fazia?
eu chamava você para comer em minha casa. Né? Então aí era um simbolismo de que a gente estava fazendo uma aliança. A refeição era o simbolismo de que nós estávamos fazendo uma aliança. Diga, meu filho. Porque tem uma pessoa que prega assim nesse vídeo que Deus estava pedindo a oportunidade para entrar no coração. Deus bate no nosso coração, que quer entrar. Essa palavra que eu quero que isso pode explicar aí. Às vezes a pessoa diz assim, Deus está batendo no seu coração para você aceitar o convite dele. É isso que eu quero que Deus a gente que vai aceitar. Deus que aceita a gente. Isso, exatamente. E aqui ele está dizendo isso. Aqui ele está falando com os cristãos que estavam encegueirados com uma autoimagem errada. Ele não está falando com uma pessoa que não é cristã. Então ele está dizendo para uma pessoa que é cristã, que muitas vezes está na igreja, mas está vivendo uma vida errada. E ele está pregando, arrependa-se, arrependa-se. É assim que ele está batendo a porta. Ele bate na porta pela pregação, e não por esse convite, me aceite, abra o seu coração para mim. Ele não está pedindo para você abrir o coração, ele está dizendo para você se arrepender. É assim que de fato o nosso coração ele é cheio de Cristo, quando nós nos arrependemos. Isso. Ele disse para Nicodemos que tinha que nascer de novo. Mas é isso, o novo nascimento começa com esse arrependimento. Né? Então o arrependimento já é o quê? É um sinal de que você foi alcançado pela regeneração. Entendeu? Mas a mensagem, você, por exemplo, se você um dia for evangelizar alguém, você não vai dizer para a pessoa, olha, abre o seu coração para Cristo, você vai dizer, arrependa-se dos seus erros, arrependa-se dos seus pecados, se volte para a palavra de Deus. É assim que a gente prega o evangelho. Então o convite, ele é feito dessa forma, convidando as pessoas a virem para Cristo através do arrependimento. E não através de um pacto, dizendo, eu aceito a Jesus. Não, você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender, crer na palavra de Cristo, e aí sim você aceita por Ele. Né? Essa comunhão é feita através desse processo. Por isso que ele vai dizer aqui, ser, pois, zeloso e arrepende-te. Então, ele está sempre batendo na porta através desse convite ao arrependimento. É assim que ele bate na nossa porta. Mas o apelo é feito pelo pecador. É o pecador que diz, diante de uma pregação bíblica, o que eu devo fazer? Arrependa-se e coloque a sua fé em Cristo Jesus. Então aqui, essa mensagem, esse primeiro ciclo, ele é feito, esses capítulos 2 e 3, querendo mostrar o quê? Como a igreja deveria se cuidar em relação à ação maligna, à oposição satânica, que sempre houve e haverá em relação à igreja de Cristo. Então, nos capítulos subsequentes, inclusive nós já vimos, como Satanás ele se opõe a tudo que é Deus, tudo que é de Deus. E nada glorifica mais Cristo aqui na terra do que a sua noiva. É por isso que a falsa igreja ela é comparada com uma mulher também. Só que não é uma noiva, não é uma virgem, é o quê? Uma prostituta. O que está lá escrito em Apocalipse 17, que foi justamente onde nós paramos, e hoje eu resolvi fazer uma retrospectiva. O nosso horário já está dando, provavelmente a retrospectiva eu vou concluir no estudo que vem, porque é importante que a gente entenda o livro do Apocalipse dessa maneira correta. Então, aqui nesse primeiro ciclo, vai desde a vinda de Cristo, a primeira, até a volta de Cristo. O capítulo 2 e 3 está mostrando isso. Como a igreja de todos os tempos, por isso 7 igrejas, como a igreja de todos os tempos deve se comportar, porque os ataques que nós recebemos são esses ataques aqui. Os perigos que nós corremos são esses perigos aqui. O comportamento que nós temos que ter é esse comportamento aqui. As promessas que nos são feitas são essas promessas que são feitas aqui, aqueles que perseveram até o fim. Então, essa é uma mensagem que não só vale no passado, no presente, que vale no futuro, para toda a igreja de Cristo, em toda a época. Essas 7 igrejas simbolizam elas. Simbolizam todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje ou que nós enfrentaremos amanhã. A partir do capítulo 4 até o capítulo 7, o escritor aqui do Apocalipse, o apóstolo João, ele vai nos dar uma visão do trono de Deus. Então, primeira coisa, ele mostra o que está acontecendo na terra e como nós aqui da terra devemos perseverar. Amém?
Depois, em segundo lugar, ele vai mostrar aqui os capítulos 4 até o capítulo 4 e 5, ele vai mostrar o que está acontecendo no céu. Então, a gente está sendo perseguido aqui na terra. O Império Romano está matando cristãos assim, a rodo. E o que está acontecendo no céu? Onde é que Deus está? Por que Deus não faz nada? Onde é que Deus está? Está no seu trono. Então o Apocalipse começa, capítulo 4, dizendo: depois destas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Então o apóstolo João é convidado a ir ver o que está acontecendo no céu. Ele primeiro passa a mensagem às igrejas, e ele, como último apóstolo vivo, deve ter ficado preocupado. Ele está lá preso na ilha de Patmos. Imagine, ele é o último apóstolo vivo. Aí ele está escrevendo a carta. E ele está escrevendo a carta para Laodiceia. Ele diz: meu Deus, o pessoal de Laodiceia está desse jeito, rapaz? Ele escreve a carta para Éfeso, a primeira carta. Antes dele ser preso, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, segundo os historiadores, né? Ele tinha pastoreado a igreja de Éfeso. Meu Deus, a igreja que eu estava lá outro dia, ela abandonou o primeiro amor. Rapaz, o que é isso? Depois a igreja de Sardes tem nome que vive, mas está morto. Como é que é a cabeça de João? Né? Vendo essa realidade da igreja. Oh Deus, o que está acontecendo? Aí Deus disse: vem para cá, meu filho, né? Vem aqui em cima que eu vou lhe mostrar o que está acontecendo aqui em cima. Maravilha esse Deus, né? Sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei espírito, e eis armado no céu o trono, e no trono alguém sentado. Olha que maravilha! Quando tudo está de cabeça para baixo aqui na terra, a gente chega no céu e vê que Deus está no seu trono. Então a gente está vendo, está tudo no controle de Deus. Está tudo no controle de Deus. Então ele vai começar a narrar aqui a descrição do trono de Deus, a aliança, tudo é descrito aqui nesse capítulo 4. E no capítulo 5 ele vai dizer a respeito de outro trono. No capítulo 4 ele fala de Deus Pai. No capítulo 5 ele vai falar de quem? De Deus Filho. E ele diz assim: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, quem é esse? Jesus, venceu para abrir o livro dos 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. E aí você faz essa imagem, você fica assustado, né? Essa é uma descrição de quem? De Cristo. Por que ele tem 7 chifres? Chifres na antiguidade não é ideia do mal, é ideia de poder. Tanto que no hebraico a palavra chifre e a palavra poder são palavras bem parecidas, né? Então esse que tem 7 chifres é aquele que tem todo o poder. Então, quando Jesus diz em Mateus 28, eis que todo o poder foi entregue no céu e na terra. E por que ele tem 7 olhos? Porque é aquele que vê todas as coisas. Ele sabe de tudo que está acontecendo. É a mesma imagem daquele que passeia no meio da igreja. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Essa é a imagem do Cristo glorificado. E ele diz assim: e os que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro. Teve um camarada uma vez que me disse que lá aqui não pode tocar instrumento, não pode louvar com instrumento, né, meu filho? Então ele, no céu, acho que ele vai se decepcionar se ele chegar lá, porque lá no céu tem instrumento musical. A harpa tem, eu não sei se você sabe que a harpa é um instrumento musical, é muito parecido com o violão de hoje, né?
instrumento musical. Então, e está lá tocando no céu. Mas tem gente que não tem o que inventar e inventa esse tipo de bobagem. Né? Ah, não pode se louvar na igreja com instrumento musical. Não, você pode louvar com instrumento e sem instrumento. O que Deus está procurando é verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade. Mas é isso, pessoas que não têm o que inventar e saem por aí falando coisas sem responsabilidade em relação àquilo que estão falando. Então aqui 24 seres viventes, os anciãos, eles estão prostrados, porque você se prostra diante de quem? De um rei, né? De uma autoridade, daquele que tem autoridade sobre a vida, tendo cada um deles uma harpa, uma taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico dizendo. Então essa é a ideia do trono, como Cristo está lá no céu, governando a criação. Todas as coisas que estão acontecendo aqui na terra não estão acontecendo somente debaixo da permissão de Deus, mas estão acontecendo segundo os seus decretos. Tudo que está acontecendo é decreto de Deus. Se Satanás tem ganhado espaço, isso está debaixo dos decretos de Deus. Deus tem autorizado que isso aconteça aqui na terra com o propósito de purificar a sua igreja e de cada vez mais manter os ímpios enganados para o dia do juízo. Esse é o Deus da Bíblia, é um Deus que decreta, não é um Deus que pede por favor, mas é um Deus que decreta sobre toda a criação porque Ele tem autoridade. Então, por exemplo, digamos, irmãos, que essa caneta é sua e eu coloco ela aqui, aí você se levanta e pega aqui a caneta de volta. Você pediu por favor para pegar essa caneta? Não, a caneta é sua. Uma coisa que é sua, você não precisa pedir para que uma outra pessoa te dê. Então, todos os seres criados do universo pertencem a quem? Ele precisa pedir alguma coisa? Então, é Ele que é dono de tudo. Então, é como, por exemplo, um pai pedindo por favor para o filho para trocar a fralda dele. Então, você tem um filho, um bebezinho, ele fez cacá, né, na fralda. Ele diz: ó, meu filho, por favor, você deixa eu trocar sua fraldinha? Aí você vai ter que falar bebês, né? Para poder entender o que ele fala. Então a gente, sabe, é assustador a imagem que algumas pessoas têm de Deus. Um Deus que precisa de autorização para agir. Que coisa! Uma pessoa que precisa de autorização para agir não é Deus. É um homem como nós. É um ser limitado como nós. É uma criatura como nós. Deus não é criatura. Ele é o Criador. Ele é o Supremo Criador. Então, aqui, a partir agora do capítulo 6, eu já vou concluir aqui, nós vamos entrar agora na terceira sessão, que fala dos 7 selos. Então, aqui, os capítulos 6 e 7, nós vamos ver, capítulo 6, 7 e 8, nós vamos ver a abertura dos selos. No capítulo 8, já emendando com a abertura do 7 do selo, tem a abertura das trombetas. E esses 7 selos, eles vão demonstrar o que? Diferentemente das trombetas e das taças que fazem referência ao derramar da ira de Deus em relação ao mundo, os selos, eles demonstram o quê? A perseguição do mundo em relação aos crentes. Então as coisas que estão acontecendo aqui no selo fazem referência à igreja, enquanto que as coisas que nós vamos ver que acontecem nas trombetas e nas taças fazem referência em relação ao mundo ímpio ante Deus. Então, por isso que esse selo aqui, só quem podia abrir é aquele que é o dono da igreja. Porque essa é uma mensagem num sentido direto para a igreja. No sentido do que a igreja deve esperar do futuro, perseguições intensas, catástrofes a nível mundial. Então, aqui no versículo 6 ele diz: primeira coisa, eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Ele abriu o primeiro selo. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão. O que é uma voz de trovão? Mais uma vez, uma voz forte, uma voz de autoridade. Vem! E vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Há muitas interpretações acerca desse cavaleiro, a gente já falou sobre isso, mas a interpretação mais correta, segundo o nosso entendimento, e da maioria dos estudiosos, é que esse cavalo branco seria a igreja, a pregação do Evangelho. Então é aquilo que Cristo diz lá em Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Então a Igreja de Cristo traz essa mensagem indestrutível, invencível, né? Que é a mensagem do Evangelho, que vai alcançar o seu objetivo, que é atingir todos os eleitos de Deus. Todos os eleitos de Deus serão alcançados. Depois o segundo selo foi aberto, e vi um segundo selo, e ouvi um ser vivente dizendo: vem, saiu um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Então a gente vai ver um mundo cada vez mais violento, principalmente violento contra os cristãos. Já está no mundo, vai chegar. Essas coisas já estão acontecendo desde da primeira vinda de Cristo e vão acontecer até a segunda vinda de Cristo. Elas vão aumentando em intensidade. É por isso que o Senhor vai falar como dores de parto, né? Então, as mulheres, quando estão para nascer, elas têm contrações. E você sabe que o bebê está próximo a nascer quando o intervalo entre essas contrações diminui, né? Então, antes você está tendo uma contração de 1 em 1 hora, então não é por agora. Mas quando uma contração de repente está em 5 em 5 minutos, já está perto de nascer. Então a mesma coisa. Essas coisas, como disse o irmão, elas já começaram a acontecer desde aquela época. E estão acontecendo hoje, mas elas estão acontecendo cada vez mais, com mais intensidade. As pessoas estão cada vez mais violentas. Os cristãos, eles estão cada vez sendo mais perseguidos, né? Intensamente. E esse cavaleiro, ele sai. Por isso que se você for estudar, por exemplo, a geopolítica do mundo, você vai se assustar. Hoje, irmãos, em 2018, estão acontecendo dezenas de guerras ao redor do mundo. Guerras essas que talvez a gente nem saiba. Guerra civil em muitos países do mundo estão acontecendo e não aparecem nos noticiários, porque não é interessante para se aparecer, segundo, né, aqueles que manipulam a mídia. Então, mas a guerra está acontecendo cada vez mais. O mundo nunca teve tanta guerra como está tendo hoje. Às vezes a gente, não, a Segunda Guerra Mundial foi há 70 anos atrás. Irmãos, estão acontecendo guerras o tempo todo. Não, amém. Ainda tem essa questão da violência, né? Mas quando eu estou falando guerra, é guerra mesmo. Lá, no caso, é uma guerra, assim, por trás, né? Ninguém fala dessa palavra guerra, as pessoas vão para o trabalho, voltam, né? Não, mas tem lugares que está tendo guerra mesmo. Tem Síria, Líbia, há pouco tempo Afeganistão, né? Estão tendo guerra mesmo, Iraque, teve aquela guerra do Iraque, esses países ainda estão completamente destruídos, né? Então, e tem mais essa questão da violência também está explicitada aqui. Aí depois há um terceiro selo. Esse terceiro selo, sai agora o cavalo preto, e o seu cavaleiro sai com uma balança na mão. Que balança é essa? Ele diz aqui: e ouvi uma voz no meio do 400 dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e vinho. Sabe o que é que ele está mostrando aqui? Desigualdade social. Quando ele diz não danifique o azeite e vinho, tem gente que diz azeite e vinho é coisa espiritual. Não. Azeite e vinho era coisa de gente rica. Não está dizendo que os ricos vão se tornar cada vez mais ricos. Mas ele diz aqui, olha, o trigo e a cevada era coisa de gente pobre. Era o pão de cada dia. Vai se tornar caríssimo, cada vez mais caro. Tem alguma realidade conosco hoje? Então, quando cada vez mais os pobres estão sofrendo por escassez, enquanto que os ricos se tornam mais ricos. Então, o que é que ele está anunciando aqui? Essa desigualdade social, sem limite. Então, aonde você vai ver pessoas num estado de pobreza absoluta. Existem países no mundo onde pessoas hoje estão morrendo de fome. Já existem países no mundo onde pessoas têm banheiras de ouro, né? Onde pessoas têm babá para cachorro. Você já imaginou a pessoa gastar 10, 20, 30 mil dólares para cuidar de cachorro? Sabe? As pessoas assim, essas pessoas milionárias assim, elas perdem a noção da realidade. Elas perdem a noção de valor, né? E é isso que a gente tem visto hoje em dia. É uma afronta àqueles que não têm nada, né? Que não têm o mínimo. Mas o mundo é isso mesmo.
Essa balança simboliza o quê? Essa desigualdade. Cada vez mais crescente. No nosso país não é diferente. Mas existem lugares muito piores que a gente. Pela fome, né, irmão? Né? Existem países mais pobres que ela, inclusive a Eritreia e alguns dos países da África. Diga, irmão. Também está lá para a Venezuela. Imagine, muitos venezuelanos estão vindo para o Brasil, né, por causa da escassez lá e tudo. E isso vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais. A fome vai aumentar, a desigualdade social vai aumentar. Os ricos vão se tornar mais ricos. Não sei se você sabe que esse ano, talvez, nós tenhamos o primeiro trilionário do mundo. Imagine, nesse período de pobreza absoluta em tantos lugares, Bill Gates está próximo de chegar ao patamar de $1 trilhão. Imagine, é isso. É esse o cavaleiro. O quarto selo se abriu e eu ouvi a voz dizendo: vem para cá. E olhei e era um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, e o inferno estava seguindo. Por que o inferno estava seguindo? Porque a maioria das pessoas que morrem, infelizmente, vão para onde? No inferno. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, a necessidade da urgência da pregação do Evangelho é aí. Todo aquele que está hoje sem Cristo, se ele se encontrar com a morte sem Cristo, ele vai para onde? Para o inferno. A única esperança de vencermos a morte é Cristo. Quando nós cremos em Cristo, então a morte foi vencida pelo nosso Salvador. Aqui a gente vai ver: estava seguindo e foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por todos os meios e feras da terra. Então esse quarto cavaleiro, irmãos, ele vem com o objetivo de usar os demais cavaleiros para produzir o que? Morte. E vai morrer 1/4 parte da terra. Você já imaginou? Então, nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo. Vai morrer quase 2 bilhões de pessoas. De enfermidade, de guerra, de todo tipo de forma, né? Até feras. Então, todo tipo de forma vai acontecer essa morte. E, infelizmente, essas pessoas que morrem sem Cristo morrem e vão para o inferno. Isso está mostrando, irmãos, por isso que eu disse, esses selos eles são uma mensagem para a igreja, porque isso tem que fazer com que a igreja cada vez mais vista a sua responsabilidade. Nós somos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura, sabendo que todo aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. É por isso que os cristãos, eles entendem a sua responsabilidade e eles sabem que nada é mais importante do que conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Porque o mundo vai passar. As pessoas que estão no mundo, todos nós aqui, temos um tempo aqui, nesse mundo. E a nossa esperança é que quando chegar o nosso tempo aqui, nós possamos estar no céu. Mas aqueles que não conhecem a Cristo, eles não têm essa esperança. Eles não irão para o céu. O poder de Deus para a salvação está no Evangelho, Romanos capítulo 1. Então, eu vou concluir aqui, irmãos, o horário já passou. Semana que vem a gente vai continuar aqui a partir do 5º selo e eu quero tentar chegar até o capítulo 17. No que vem a gente vai dar uma adiantada, porque o meu objetivo foi trazer mesmo um pouco desse resumo, para a gente reestruturar a nossa linha de raciocínio, para pegar então essa parte final do capítulo do livro do Apocalipse, que agora está faltando um pouquinho, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então poucos capítulos faltam agora, mas antes da gente chegar nessa reta final de Apocalipse, é importante a gente dar uma sacudida, para a gente relembrar aquilo que já foi visto, para a gente ter um proveito maior nessa conclusão do nosso estudo. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado por essa tarde, por esse momento tão agradável, Senhor, com os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, o Senhor nos reuniu nessa tarde, o Senhor sabe o nosso estado. O Senhor sabe o nosso estado físico, o nosso estado emocional, o nosso estado espiritual, Senhor. E nós clamamos socorro, Senhor. Que nessa tarde o Senhor seja o nosso socorro bem presente. Nos auxilia, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece. Nos ajuda principalmente, Senhor, a não retroceder diante dos obstáculos.
mas continuarmos andando pelo caminho estreito, Senhor, sabendo que Ele nos levará à salvação eterna. Nos ajuda, Senhor, e ajuda também todos os nossos irmãos espalhados pelos 4 cantos do mundo, Senhor, a permanecerem firmes até o fim, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, saúde e não se esqueça de dizer ao seu irmão que o caminho é estreito, mas ele vai te levar ao céu.